Bem-vindo à nossa leitura comentada de hoje. Estamos indo para o terceiro dia da leitura desse livro poderoso, que é O Poder da Ação. Foi uma mudança estratégica, como eu já falei para vocês anteriormente. Entrando aqui, eu quero saber de onde você está me assistindo. Fala aí para mim. De onde você está me assistindo? De onde você está assistindo essa live? Vocês fizeram um compromisso comigo, que era trazer 2 pessoas para a live de hoje. Vocês viram que o Instagram está me gongando, não sei porquê. E se as pessoas não entram dentro do meu feed, a maioria não consegue receber a informação de que está acontecendo uma live. Então, bora lá. Ontem tivemos vários insights, principalmente sobre negócios. Se você tem negócios, ou se você quer ter, você quer melhorar a sua carreira, sua vida, sua profissão, fica nessa live, que vai ser fantástica para você. A gente está fazendo uma leitura comentada. E como funciona isso? Eu vou lendo um livro e todo momento que eu acho importante ou interessante fazer uma contribuição, eu paro, dou minha opinião, trago uma contribuição e a gente vai papeando sobre isso. Agora entra aqui e vai falando para mim de onde você está me assistindo. Para quem quer saber, o nome do livro tá escrito aqui embaixo, ó, O Poder da Ação. Eu li esse livro há um tempo e ele me trouxe tantos insights valiosos. E eu comecei a fazer o meu planejamento anual de 2025. E eu lembro que lá atrás, acho que de 2022 para 2023, eu li esse livro e ele me ajudou bastante em várias coisas. Então, como estamos em um momento onde se você não fez, você deveria ter feito, ou estar fazendo o seu planejamento anual de 2025, tenho certeza que várias coisas do que vamos abordar nesse livro vai colaborar absurdamente para vocês. Tenha uma boa tarde. Demorei para entrar porque o Instagram tá colaborando comigo. Não sei por que ele tá... mas já enviei até mensagem pro suporte para que a gente consiga descobrir. Vamos lá. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Afinal, não precisamos ser paranormais nem videntes para imaginar qual será o destino daquela pessoa que nunca encarou a vida profissional. Não precisamos ser muito inteligentes para acertar como será o futuro do alcoólatra, ou como será a família do adúltero, ou como será a saúde do glutão sedentário ou a vida daquela mulher que trocou os filhos pelos colegas de balada e seu futuro financeiro por bolsas e sapatos. Certamente é bem mais fácil e cômodo dizer como será a vida das pessoas presas à zona de conforto. Afinal, estamos de fora analisando suas ações e as consequências de seus atos e de suas omissões. Contudo, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: essa é uma live que você precisa escrever para que você não esqueça tudo que a gente vai falar aqui, porque eu tenho certeza que vai colaborar muito para a tua vida pessoal e profissional. Aqui existem algumas perguntas e eu vou fazer essas perguntas para vocês. Você pode responder aqui nos comentários ou você pode escrever as respostas. Em quais áreas da minha vida me percebo na zona de conforto? E essa parte ela é muito difícil a gente encarar a realidade, porque há um certo gostosinho em estar na zona de conforto. Então, por exemplo, você está num emprego que você já está há muito tempo, você já sabe desenvolver bem aquela atividade, só que chegou num platô que você não cresce profissionalmente, você não cresce financeiramente, mas estar ali não te oferece muitos riscos. E é aí que você precisa determinar o que você quer para você. Se você se lembrar do primeiro dia que nós fizemos a leitura, eu falei muito sobre como não querer prosperar, inclusive financeiramente, é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo porque se você tem mais condições financeiras, você tem a probabilidade, a possibilidade de ajudar mais pessoas. E é óbvio que às vezes, Cíntia, o que eu ganho já tá bom, é o suficiente para eu viver bem e é essa vida que eu quero levar. Olha como essa fala, ela é muito egoísta. Eu tô bem, tô vivendo bem, o que eu ganho dá para pagar as minhas contas, o que eu ganho dá para viver bem, então tá ótimo. Só que não é só sobre você,
é sobre o outro. A gente veio nessa terra para servir. E se a sua vida cômoda como está não está te permitindo servir o outro, seja em serviço, ajuda, atitude, financeiramente, há de fato nessa fala um egoísmo gigantesco sendo pronunciado. Então, em qual área da tua vida que você está se sentindo na zona de conforto? Como será a minha vida se continuar por ação ou por omissão na zona de conforto? E às vezes a fase que você está vivendo agora, ela está extraordinária. Um salário mais ou menos significativo, paga suas contas, você consegue viver relativamente bem. Só que se por algum motivo essa fonte de renda que você tem, ela secar, ela deixar de existir, o que vai ser da sua existência? Quando as pessoas falam sobre ter mais de uma fonte de renda, é justamente por isso. Se tinha uma vontade que eu tinha, era ter renda passiva. Uma das coisas que eu sempre coloquei no meu planejamento era ter renda passiva. Você que está me assistindo hoje, tem renda passiva? Cíntia, mas o que seria renda passiva? Imagina uma fonte de renda onde você não precisa arduamente trabalhar para que aquele dinheiro caia na tua conta. Isso é renda passiva, ok? Fala aqui pra mim, quem está na live que tem renda passiva. Então, esse foi um dos grandes desejos da minha vida. Eu, como trabalho, se eu tenho clientes, eu tenho salário. Se eu não tenho clientes, eu não tenho salário. Eu preciso de uma segurança financeira e a renda passiva me permite ter essa tranquilidade. Significa que eu tenho milhares de dólares investidos? Não, não é isso. Mas significa que se eu precisar parar de trabalhar, pelo menos as minhas contas básicas, elas estão garantidas. É sobre isso. Mas não quero, preciso aprender. Não, mas quero, entendi. Preciso aprender como investir. Ok. Vamos lá? Entendendo a metáfora do tonel e entendendo o que é zona de conforto e as consequências dela na vida das pessoas, mas sobretudo na sua vida, posso então lhe fazer meu segundo convite. Haja. Vamos, deixa o tonel. Vem pra cá e se afasta dessa terrível zona de conforto. Haja. Não importa se certo ou errado, apenas haja. E depois se aplique para agir cada vez mais acertadamente. O bordão diz: tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. Peço que memorize esse bordão e venha repetindo nos últimos anos e depois compartilhe com outras pessoas. Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. A única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é a ação direcionada. Direcionada para suas metas, seus objetivos e seus desejos. No entanto, veja bem, para tirá-lo da zona de conforto não precisa ser a melhor ação, não precisa ser a ação mais acertada e nem a ação mais eficaz a ser posta em prática. Qualquer ação direcionada sutilmente para os seus objetivos já inicia o processo de mudança e libertação da zona de conforto. Existe, porém, algo, uma força paquidérmica que sustenta e mantém as pessoas aprisionadas na zona de conforto. E nosso foco agora é identificar, qualificar e em seguida destruí-la. E quando isso acontecer, você vai se encontrar sobrevoando e pronto para aterrissar nos seus objetivos mais importantes, milhas e milhas distante daquilo que você antes chamava de zona de conforto. Vamos a essa força? E Cíntia, por que isso acontece? Agora vamos para a neurociência. Seu cérebro ele foi projetado para te fazer sentir prazer e para te fazer poupar energia. Se ele puder fazer você sentir prazer poupando o máximo de energia, é isso que ele fará por você. Agora, a zona de conforto, ela traz essa tranquilidade de não ter gasto energético. Se o valor que você atribui a essa ação de estar na zona de conforto for positivo, seu cérebro não te envia energia para você sair desse lugar. E é ali que você vai permanecer. Cíntia, mas como assim atribuir significado? Seu cérebro é uma máquina de atribuir significados. Ele funciona pelo significado. Vamos supor que você é funcionária pública e você fale a seguinte frase:
Era exatamente isso que eu queria. Estabilidade financeira, trabalho de segunda a sexta, às 16 horas eu já tô em casa, eu não quero mais do que isso não, e pronto. Essa zona de conforto recebeu um incentivo, um estímulo, um reforço positivo. Logo, para o seu cérebro não faz sentido te dar alternativas para ganhar mais. Então, o motivo para a ação de permanecer naquele lugar, ele é forte o suficiente para te manter ali. Por isso que muitas pessoas que têm essa visão de estabilidade financeira não conseguem romper teto de faturamento. Chega num ponto que só consegue faturar aquilo e acha que está se esforçando, às vezes até gera uns movimentos, mas não consegue sair daquele lugar. Porque o significado que foi atribuído àquela zona de conforto está te mantendo ali. Ok? Historinhas e histórias. Acredito, como já falei, que fomos criados por Deus para uma vida abundante em todos os aspectos. E que os acontecimentos da vida de qualquer pessoa por si só deveriam levá-la a esse padrão de excelência. São como as águas de um rio que naturalmente fluem em direção ao mar. Essa é a natureza e o normal para um rio. Para represá-lo, será necessário um esforço muito grande de fazer barragens ou desviar o curso natural das águas. A abundância é a natureza de Deus e, consequentemente, a natureza humana. Se você não está vivendo essa abundância e plenitude, é porque existe uma barragem, um desvio que impede o fluir dessa natureza abundante para você. E por incrível que pareça, somos nós que, através de comportamentos muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos verdadeiras barragens e desvios de todo o bem que deveria chegar até nós. Na prática, bastaria não atrapalhar para que as coisas boas viessem até nós. A boa notícia que trago aqui é que, além de não atrapalhar, podemos também usar essa força gigantesca para acelerar esse fluir de coisas boas em nossa vida. O nome que daremos a essa força é historinhas. Historinhas são estruturas linguísticas verbais e mentais que validam, explicam e justificam nossos fracassos, nossas falhas e nossos insucessos. Uma maneira, às vezes sutil e outras vezes explícita, de não nos responsabilizarmos por resultados, ações e comportamentos que não deram certo em nossa vida. Como é cômodo ou menos oneroso ser demitido e ter toda uma historinha ensaiada para explicar, ou melhor, justificar o porquê do ocorrido. E, provavelmente, a culpa nunca é sua, né? Como é mais fácil e mais confortável encarar o diálogo do colégio do filho que encarar o diretor do colégio do filho que acaba de ser expulso e contar a historinha de que criou os dois filhos da mesma maneira e só um é problemático. E talvez esse tenha sido o problema. A gente não tem que criar todos os filhos da mesma maneira, porque são pessoas diferentes e merecem cuidados diferentes. Aparentemente, as historinhas trazem conforto, mas na realidade elas causam duas consequências devastadoras na vida das pessoas. A primeira é que elas atacam a autorresponsabilidade, conceito que vamos explicar melhor no capítulo 3, ou seja, elas tiram a autonomia de seu autor, deixando-o refém da situação. No caso do pai, diante do diretor, a historinha o coloca como vítima impotente da situação, como se não tivesse mais o que fazer. Afinal, o outro filho nunca teve problemas na escola e os dois foram criados da mesma maneira. E a segunda consequência é o fato de que essa historinha ser interpretada como verdade pelo cérebro. E quanto mais vezes for contada e com mais intensidade emocional for dita, mais presa dentro dela a pessoa ficará. O cérebro não escolhe no que acreditar, assim o que você mais comunicar, mais verdadeiro será. Nesse caso, esse filho será de fato a ovelha negra da família, o menino problema, provavelmente sem solução. Quantas historinhas temos contado para justificar nossos fracassos? Quantas historinhas temos criado e contado para justificar ou explicar permanência no grande tonel da zona de conforto? É comum acreditarmos que historinhas são mentirinhas ou disfarces simples para algo do qual queremos fugir ou sobre a qual não queremos reconhecer a nossa responsabilidade.
Na verdade, existem 3 categorias de historinhas: mentiras e exageros, verdades e, por fim, brincadeiras. As historinhas mentirosas são justificativas inventadas com o objetivo de diminuir a culpa. Já as historinhas verdadeiras são uma tentativa de acusar o outro e se eximir da responsabilidade pelos próprios atos. As brincadeirinhas fazem a pessoa fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto por meio de uma piada ou de algo engraçado dito sobre o problema. Seja qual for o tipo de historinha, elas destroem a autoimagem e deixam seus autores impotentes na questão da ação e do comportamento e certos da impossibilidade de realizar. Para entender melhor as historinhas, vamos a 3 exemplos reais. Vou ler os exemplos reais, mas alguém aqui na live que tem muita dificuldade com emagrecimento, dieta, exercício físico, essa é uma situação onde é muito comum a gente utilizar essa ferramenta, né, esse artifício das historinhas. Então você tá acima do peso e você fala, ai, mas é porque eu fiquei tão ansiosa esse mês porque eu tinha uma prova, ou porque eu tinha contas para pagar e não tinha dinheiro, que eu acabei comendo todas as minhas emoções. Principalmente porque essas falas vão sendo disseminadas da forma errada e a gente vai utilizando elas como muleta. Ah, é porque eu comi minhas emoções, foi isso que aconteceu. Como se isso fosse validação para você não ter controle sobre você. Outra coisa que eu sempre ouço, se a gente for seguir esse padrão, essa linha de raciocínio do emagrecimento, e eu fico triste com isso, é cristãos falando assim, nossa, cristão não bebe, mas come que é uma beleza. E aí faz a piadinha sobre o quão o cristão, ele é glutão. Ele come errado, ele come tudo que vê, ele perde o controle. E um dos frutos do Espírito Santo é justamente domínio próprio. A partir do momento que eu não tenho domínio próprio, eu não consigo controlar aquilo que eu como, tá faltando o quê? Fruto do Espírito Santo. Mas aí eu uso a piada para minimizar isso. E a gente usa ainda outros artifícios, como falar que justificar a nossa glutonaria com, Jesus sempre se encontrou com as pessoas à mesa, e de fato, isso realmente aconteceu, mas isso não valida o seu descontrole no comer. Ah, mas é porque eu tô fazendo dieta, me parece que meu marido faz de propósito, ele vai lá, busca um lanchão e coloca na mesa. De certo, ele amarrou as suas 2 mãos, seus 2 pés e enfiou o lanche goela abaixo na sua boca. Será que foi isso que aconteceu? Não foi, foi uma escolha que você fez. E a autorresponsabilidade de entender que só você tem responsabilidade sobre as escolhas que você faz é o que determina se você sai da zona de conforto ou se você permanece lá. Então, as historinhas, ela tem uma ligação muito direta com isso. Ai, mas é que você não sabe. Isso aqui eu não resisto. Mais historinha. Certa vez encontrei um antigo parceiro, caso 1, tá? Vamos contar o caso 1. Certa vez encontrei um antigo parceiro comercial e começamos a conversar até que chegamos ao assunto saúde. Nesse momento ele olhou para mim com um tom de seriedade e impotência e confidenciou: você sabe que eu não como nada. Eu nem sabia que era sobre isso, eu não lembrava. Eu não como nada e mesmo assim não paro de engordar. Alguém já falou isso? Gente, eu faço dieta, eu faço exercício, mas eu não emagreço. O que acontece? Porque o seu emagrecimento, ele não começa na alimentação e ele não começa no exercício. Ele começa com o comando para fazer todas essas coisas da forma adequada, que é a sua mente. Não adianta ter um corpo aparentemente magro se a cabeça é gorda. Hora ou outra, o corpo vai corresponder a isso. Não tem jeito. E é por isso que mais de 78% das bariátricas, depois de 2 anos, começam a ter um reganho significativo de peso. Porque a pessoa perdeu o peso corporal, mas o peso mental ela não perdeu. E ela continua tendo hábitos inadequados. Qual que é o resultado? Reganho de peso. Sua esposa, que estava com ele, olhou para baixo e ensaiou um sorriso irônico. E ele continuou. Meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para queima de gordura. Por isso é que eu estou assim tão acima do peso. Com respeito e com certa firmeza eu indaguei: que exame seu médico fez para avaliar seu metabolismo e a queima calórica? Ao que a esposa do meu ex-parceiro respondeu: historinha, Paulo, tudo historinha, nem médico ele tem. A questão é que ele come muita besteira, principalmente à noite na hora de dormir. Na verdade, nossa cama é uma mesa de piquenique dele e a TV é a paisagem.
Nessa primeira historinha, como a própria esposa denunciou, toda aquela conversa era mentira do marido. Primeiro, ele de fato comia muito, principalmente à noite. Segundo, nenhum médico falou que ele tinha um metabolismo lento na queima calórica. Era apenas uma inverdade para explicar a sua obesidade, tirando dele a culpa ou a responsabilidade pelos quilos a mais. E como o problema de sua obesidade não era responsabilidade dele, afinal, o responsável era o metabolismo lento. Por que mudar? Por que adotar um estilo de vida saudável, uma vez que seu metabolismo queima calorias na velocidade de uma tartaruga de aquário? Essa historinha se classifica da seguinte maneira. Categoria: é mentira. Qual é o comportamento? Justificação e diminuição de culpa pela aparência obesa. Qual que é o resultado primário? Obesidade. E quais são os resultados secundários? Possíveis: problema de saúde, problema conjugal, baixa produtividade profissional e pouca atividade sexual. Simples assim. E talvez você esteja me assistindo e fale assim: Cíntia, mas eu sou obesa e eu sou saudável. Não, não é. E existe até um CID, ok? Para obesidade. Então, não. Ser obeso não é saudável. Caso 2. Conversando com um empresário em dificuldades, ele se abriu e me contou o porquê de todas as suas dificuldades financeiras. Ele disse em tom de vitimização e também de impotência: esse país quebra qualquer um. Um dia o dólar está alto, no outro está baixo. Fiz uma importação porque o dólar estava baixo e agora ele subiu 40%. Como que eu vou pagar isso? Eu estou pedindo dinheiro emprestado a juros altíssimos, sem contar que tem mercadoria parada nos portos há mais de 2 meses. E o pior é a operação tartaruga que temos no órgão fiscalizador. No Brasil é assim mesmo, tudo é difícil para o empresário. Quem aí já ouviu um vitimista desse? Que reclama de tudo, todo mundo e acha que o governo, que o país é obrigado a dar alguma coisa. Ah, mas porque eu pago os meus impostos? Autorresponsabilidade. De fato, o que ele falou era verdade. Um país sem regras claras e o pior, regras que podem mudar do dia para a noite. Muita burocracia e uma completa ineficiência dos mecanismos e das estruturas governamentais, sem contar corrupção em níveis alarmantes. Entretanto, se o problema da empresa dele era apenas esse, então por que seu concorrente, que na verdade começou bem depois dele sem capital, está indo tão bem e crescendo tremendamente apesar do governo e de todo o chamado custo Brasil? Diferentemente do exemplo anterior, esse caso é verdade. De fato, todas as acusações ao governo brasileiro procedem. Contudo, quando olhamos para o setor a que ele pertence, vemos empresas que prosperam apesar de todos os problemas conjunturais do país. E por que justamente ele não prospera? O que seus concorrentes vitoriosos estão fazendo que ele não está? Conhecendo os dois, ele e a empresa, posso dizer com certeza 3 coisas. Primeiro, ele é muito centralizador e não permite que ninguém haja ou pense em soluções sem a sua presença. Segundo, ele tem uma liderança autocrática e muito dura. É comum perder a cabeça e ofender a sua equipe. E por último, como já disse a ele, falta gestão empresarial. Então, por que mudar tudo isso começando por ele próprio, se o problema é a ineficiência governamental? Classificando essa historinha, qual que é a categoria? É verdade. Qual que é o comportamento? Acusação e tentativa de eximir da responsabilidade pela crise financeira. Qual que é o resultado primário? Crise empresarial. E o resultado secundário possível? Possível problema financeiro, problema emocional, dificuldade no relacionamento, problema de saúde por causa do estresse e por aí vai. Aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês trabalham em qual área? Qual que é a área de atuação de vocês? Escreve aqui embaixo. Eu vou falar da minha, né? Eu vejo pessoas reclamando: ai, Cíntia, porque no Brasil é psicólogo, terapeuta, psicanalista, não ganha dinheiro, porque ninguém quer pagar terapia. Vou te fazer uma pergunta. Se você for lá pro seu Instagram e se você é dessa área, com certeza absoluta, você segue essas pessoas. Existem pessoas que prosperam e faturam alto nessa área? Se a resposta for sim, é que há essa possibilidade. Se há essa possibilidade, essa pessoa consegue e você não está conseguindo, existe algo que essa pessoa está fazendo e você não está. Simples assim. Essa é a resposta.
Todo resultado é fruto de comportamento. Todo comportamento veio a partir de uma tomada de decisão. Qual decisão você tomou de forma inadequada que não gerou um comportamento certo para você ter um resultado ruim? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Vamos lá? Caso 3. Caso 3, vamos lá? O terceiro exemplo foi uma conversa que presenciei entre dois professores no lançamento do livro de um amigo em comum. Um deles olhou para o outro, que tinha o porte super atlético, mesmo aos 55 anos, e disse em tom de brincadeira: "Você tá bem, hein, Alberto?" E o amigo respondeu: "Obrigado, Carlos, tenho me esforçado para isso." Carlos, que estava bem acima do peso, sem perder tempo e muito menos a piada, completou em forma de brincadeira: "Essa minha super barriga, na verdade, é um calo sexual de tanto fazer amor." Os dois riram e a conversa tomou outro rumo. Quando brincamos com algo, fazemos com que esse tema não tenha um peso maior, trazemos leveza e ausência de importância para ele em nossa mente. Até aí tá tudo bem. A questão é que quando o tema é relevante e pede ação massiva e clara, o cérebro não distingue o que é real do que é uma brincadeira inocente. Cada vez que aquele homem repete a brincadeira do calo sexual, seu cérebro acredita que aquela brincadeira desproporcional, de fato, é algo sem importância e que não oferece nenhum ônus. Assim, não existe mobilização intelectual nem emocional na busca de uma mudança de hábito ou de comportamento. Na verdade, a historinha é que, apesar de acima do peso, a barriga desproporcional daquele professor se devia ao fato de ele beber cerveja em quantidades extraordinárias e, diferentemente do que preconizava em sua brincadeira, não se devia a muitas noites de sexo. Classificando essa historinha, qual que é a categoria? Brincadeira? Qual é o comportamento? Fechar os olhos para o problema, tirando sua importância e o foco daquele assunto. Qual é o resultado primário? Um corpo disforme. Resultado secundário possível: problema de saúde, problema financeiro, dificuldade no relacionamento amoroso, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, entre outros. Em mais de 15 anos fazendo coaching e tabulando o estado atual de cada um dos meus clientes e conhecendo seus comportamentos, ficou claro para mim que as historinhas eram o fundamento da incapacidade de mudar atitudes, hábitos e até resultado. Percebi de forma empírica, porém com muita consistência, que mesmo as mais simples mudanças comportamentais eram impedidas pela contação dessas historinhas. Em outras palavras, a contação dessas historinhas tornava meus clientes incapazes de promover qualquer tipo de mudança na direção de seus objetivos. Ao observar isso, passei a seguir um caminho no processo de mudança, tanto que os meus clientes individuais de coaching como o próprio método CIS. E fui obtendo muitas mudanças, cada vez mais profundas e rápidas. Mas como é possível mudar? Simples. Começa trocando historinhas por histórias. As histórias nada mais são do que narrativas verdadeiras que colocam você como responsável pelos atos que geram consequências para a sua vida. Não basta a história ser verdadeira, é preciso que você entenda com ela que você é o único dono da sua trajetória, que são as suas ações que trazem resultados e que, portanto, cabe a você mudar o que não está dando certo para chegar ao objetivo desejado. E muitas vezes mais do que necessário e urgente. Assim, não fique contando historinhas, ainda que sejam verdadeiras. Você deve entender que elas não são nada benéficas e você não deve ficar repetindo por brincadeira, acreditando que elas não terão efeito negativo em sua vida. Então vamos lá, já vou continuar aqui, mas a gente estava falando sobre planejamento anual. E se tem uma coisa que consegue aumentar a percepção de valor, porque você consegue entregar conteúdo ao vivo, aumentar também o seu relacionamento com o seguidor, te ensinar a ter constância e também te possibilitar vendas, é fazer live. Tem alguém aqui que sabe que precisa ir para o digital, criar conteúdo, mas tem uma trava? Não consegue? Escreve aqui embaixo eu, que a gente vai começar a conversar sobre isso. A gente sabe que hoje em dia é praticamente impossível você conseguir vender serviço ou produto se você não estiver no digital. E a nossa incapacidade de aceitar isso
é o que muitas vezes faz com que a gente não consiga evoluir. E eu vou falar algo que vocês vão achar super estranho. Uma das coisas mais difíceis pra mim é criar conteúdo no Instagram. Você vai falar assim, você tem mais de 380 mil seguidores. Assim, uma pancada de conteúdo lá e você tem dificuldade. O fato de que eu faço não significa que é fácil pra mim. E já fazem 2 anos que tem algo que eu quero implementar e eu coloco no meu planejamento e eu não estava conseguindo executar. Eu queria fazer lives diárias, sabendo que live é um dos artifícios, uma das ferramentas mais incríveis para gerar autoridade, para gerar intimidade e também venda. Porém, eu ficava contando historinhas pra mim mesmo. Ah, Cíntia, mas você tem um monte de outras coisas pra fazer. Você vai parar todo dia pra fazer uma live? Ah, mas você vai ficar se comprometendo com um horário específico todos os dias. E se algum dia acontecer algo e você não puder fazer a live? E eu fui contando essas historinhas pra mim até que chegou um ponto que eu entendi que existiam coisas que eu tava deixando de fazer e por isso eu não estava tendo resultados que eu poderia ter. E uma dessas coisas eram as lives. Só que você concorda comigo que você criar conteúdo para lives diariamente gasta uma energia absurda? E eu estou em uma fase onde eu já gasto muita energia. Eu faço uma faculdade que é hiper puxada, eu tenho vários produtos digitais, eu tenho várias turmas de mentoria que eu tenho que ficar dando assessoria. Ou seja, ter mais um compromisso de criar mais um tipo de conteúdo diário, porque tem que ser diferente todos os dias, ia ser difícil. Eu amo ler, sempre tive hábito. Então, uma das coisas que eu entendi que facilitaria para que eu parasse de contar historinhas era, ao invés de criar um problema, começar a solucionar ele. Então, ok, eu sei que eu preciso fazer e eu me recuso a romper mais um ano não cumprindo algo que eu prometi para mim mesma. Eu coloquei no meu planejamento de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024 que eu faria lives diariamente. E até então eu não tinha conseguido executar isso porque eu ficava contando historinhas para mim mesma. Meu cérebro acreditava nisso e ele não me ajudava a encontrar uma solução para resolver esse problema. O que eu comecei a pensar? Eu gosto de ler. Eu preciso ler. Ler aumenta a minha capacidade cognitiva, ler aumenta minhas funções executivas, ler permite que eu tenha um raciocínio mais rápido e aumente também o meu repertório de conhecimento. Eu dou aula em muitas mentorias de outras pessoas, eu preciso ter um repertório vasto para isso. Então o que eu pensei? Eu já preciso ler mais. Por que não ler ao vivo, junto com as pessoas, ajudando as pessoas a ter uma percepção clara e fazer a interpretação do livro? Eu comecei a perceber que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em compreender o que elas estão lendo, em interpretar o texto. Esse vai ser o meu papel: ler o texto, interpretar, dar o meu ponto de vista e assim eu consigo destravar para fazer as lives diariamente. E eu tô feliz demais porque eu vou encerrar esse ano cumprindo com algo que eu prometi pra mim há 2 anos seguidos. E eu sou uma das pessoas mais executoras que eu conheço. Eu executo muito, mesmo. Se eu parar pra falar pra vocês o tanto de coisa que eu faço, vocês vão ficar loucos. A capacidade que eu tenho de fazer muitas coisas em um único dia é muito grande. E isso era algo que me trazia uma sensação de frustração. E eu comecei a pensar, a hora que eu comecei a desenhar o meu planejamento desse ano, adivinha o que foi pro planejamento de novo? Fazer lives diariamente. Eu sabia que para minha carreira, para minha profissão, isso era importante. Quando eu comecei a fazer, nós percebemos que provavelmente eu tomei um ban do Instagram. Porque para mim sempre foi comum colocar muitas pessoas na live. E a gente começou a entender, a perceber que o Instagram, ele realmente não estava entregando. Tanto que a gente entrou de várias outras contas e a gente só conseguia ver que a live estava acontecendo se eu entrasse no meu feed. E eu já ia usar isso como uma historinha de novo para não criar conteúdo. E aí entrou aqui, ó. E aí lembra que eu falei pra vocês que eu vi uma mentora minha fazendo exatamente isso? E eu achei fantástico, eu acompanhei várias lives dela, eu falei, pronto, é isso. Eu não vou ter tempo de criar conteúdo para todos os dias da semana fazer uma live no momento que eu estou vivendo. Eu ainda estou num processo de mudança.
Ah lá, Camila, maravilhosa. Eu ainda tô no processo de mudança. Eu tô desenvolvendo um projeto muito grande para uma empresa muito grande que demanda muita energia. Eu tô com a faculdade. Estou sozinha na minha casa para fazer tudo. Eu não tenho empregado. Sou eu que limpo, passo, cozinho, faço comida e fico com ela lá. E aí veio mais uma historinha na minha cabeça, que é o quê? Tá, e você vai fazer live e a Lavínia? E aí o Hugo não vai poder atender nesse horário porque a Lavínia vai estar com você. E aí eu falei, não. A Lavínia estará comigo, ela não tá hoje porque minha mãe tá aqui. Mas se vocês voltarem a assistir todas as outras lives, vocês vão perceber que a Lavínia tava do meu lado todos os dias. O que é legal? Eu tô criando um repertório positivo pra minha filha, porque tudo que ela tá ouvindo, ela tá absorvendo. Ela tá do meu lado e eu tô fazendo o que precisa ser feito. Então tem um monte de gente que deixa de fazer porque fica contando historinhas pra si, e vai romper o ano de 2024 com uma lista de pendências que você prometeu para você mesmo que você ia fazer e você não tá fazendo. Qual que é a parte ruim disso? Para você começar um ciclo novo, poderoso e positivo, o ciclo anterior, ele vai se tornar repertório para te validar esse sucesso ou não. Só que aí quando você chega lá em 2025, que você faz aquele planejamento, você faz aquele checklist maravilhoso de todas as coisas que você vai fazer, no papel tá maravilhoso. Só que quando você precisa ir para o embate, ir para o ataque, ou seja, ter comportamentos, agir de acordo para viver aquela realidade, automaticamente o seu cérebro ele vai fazer o quê? Ele volta lá no passado, lá no teu repertório e busca um acontecimento parecido ou não, para dar sentido você executar aquela tarefa ou não. Só que aí, quando ele chega lá em janeiro de 2025, ele vai voltar lá no seu 2024. E quando ele olha para lá, é uma pancada de procrastinação e um monte de promessas que você fez que você não cumpriu. Lembra que ele tá querendo te fazer feliz e te fazendo poupar energia? Ele olha lá e fala, ela nunca faz nada do que ela promete. Quantos anos seguidos ela fez várias listas e ela nunca cumpriu com nada daquilo que ela prometeu? Por que a gente vai gastar energia com isso? Não é congruente. Logo, não vamos mandar energia. E aí, sabe como que você sente isso fisicamente no teu corpo? Com uma falta de energia que você fala para as pessoas. Eu quero ir pra academia, de verdade eu quero, mas parece que meu corpo tá colado na cama. Eu quero fazer uma live, mas quando eu vou ligar o Instagram, parece que eu não consigo, e aí eu desligo. Você de fato quer, só que o seu cérebro não envia energia vital, para que você execute aquela tarefa. Porque se não faz sentido para ele que você vai conseguir aquilo, ele não vai mandar energia para não desperdiçar, porque você nunca aproveita da energia que ele manda. Cíntia, mas tá, e daí o que eu faço? Da mesma forma que uma derrota chama a outra, uma pequena vitória chama a outra. Toda vez que você faz um compromisso e você consegue cumprir com esse compromisso, seu cérebro vai liberar no seu corpo, na sua corrente sanguínea, uma substância chamada dopamina, que as pessoas entenderam ela muito errado. Mas essa dopamina vai chamando outros neurotransmissores que vai dando energia para que você execute outras tarefas. E aí você executou uma, liberou energia. Aí você vai lá e executa outra. Assim que você executa a segunda, opa, uma porção dobrada de energia. E quando você menos percebe, você se tornou uma executora. A dica que eu dou, não encerra seu ano com a sensação de fracasso. Porque a probabilidade de seu 2025 ser também um fracasso, ela é muito grande. Porque se você terminar esse ano com a sensação de fracasso, você vai carregar isso para validar o ano seguinte. Vamos lá? Fazendo sentido para vocês? Escreve aqui, ó, muito sentido. Se tiver fazendo sentido para você, escreve aqui muito sentido. Bora lá! Vamos à compreensão do processo de mudança por meio das historinhas e história. Primeiro passo. Identificar em que áreas da vida está obtendo resultados ruins. Segundo passo. Identificar quais resultados indesejados são esses. Terceiro passo. Identificar para cada resultado indesejado e negativo que você vem obtendo, qual ou quais historinhas você vem contando para justificar, explicar ou desresponsabilizar por eles. Quarto passo. Para cada historinha, identificar a classificação. Qual que é a categoria? Comportamento linguístico, resultado primário e secundário.
Categoria A, historinha mentirosa. B, historinha de brincadeira. Ou C, historinha verdadeira que não precisa ser contada e sim superada. Comportamento linguístico, dar explicação real, justificar o ocorrido, eximir-se da responsabilidade pelo resultado, fechar os olhos para o real problema, tirar o foco do assunto indesejado ou outros. Resultado primário, o que de fato essa historinha produz de negativo na vida de quem está contando, no caso sua. Resultado secundário, que resultado negativo tem ocorrido ou poderá ocorrer por causa dos resultados primários. Quinto passo, contar uma nova história. E esse passo é a última etapa do processo de mudança. Essa nova história deve ser feita baseada nos comportamentos desejáveis e nos resultados que queremos conquistar. Em outras palavras, você precisa criar uma profecia autorrealizável que traga não só novos resultados, como também novos comportamentos. E é aqui uma outra historinha que eu contava pra mim. Na situação que eu tô vivendo agora, na atual conjuntura, que tá realmente muita coisa na minha vida acontecendo, eu pensava assim, cara, eu vou ter que escolher alguma coisa pra não fazer se eu quiser fazer essa live todos os dias. E outra coisa, às vezes não vai dar tempo de me maquiar como eu gostaria pra fazer a live. E eu sei que maquiar, gente, é assim, ó, é 5 minutos, não demora mais do que isso. Mas sabendo que essa era uma das historinhas que eu estava contando pra mim mesmo para não fazer as lives todos os dias, gente, o filtro tá aí para isso. Se você ficar me enchendo o osso pra covar porque eu tô usando o filtro, né? Ele está aqui para que eu consiga romper essa barreira. Quando fazer live todos os dias, esse horário, se tornar uma ação automatizada para o meu cérebro, eu já rompi com essa atividade e eu começo a gastar menos energia para executar ela. Logo, eu consigo distribuir essa energia para outra atividade. Então, provavelmente, me maquiar adequadamente todos os dias. Eu tenho alergia à maquiagem, então para mim estar super maquiada todos os dias é realmente um desafio. Mas dá pra fazer uma pele, dá pra passar um glossinho, um batom, alguma coisa assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Que contar novas histórias é encontrar uma solução para o problema que ainda nem existiu. Então é você identificar quais são os possíveis problemas que podem surgir para eu usar como historinha, para que eu não execute o que eu preciso fazer, e a partir disso encontrar a solução e já contar essa nova história para o meu cérebro, minha querida. Não deu para maquiar? Você tem filtro. Você não precisa se maquiar para fazer a live. Você tem o filtro, usa o filtro e pronto, acabou. Então, a partir do momento que você começa a antecipar os problemas que podem surgir, contar uma nova história a partir da solução que você encontrou, o seu cérebro ele começa a desviar desses problemas e te permite executar a tarefa que precisa ser feita. Vamos voltar? Vamos continuar? Vamos usar os 3 exemplos anteriores para exemplificar o 5º passo. O meu ex-parceiro de negócios, que não parava de engordar, deveria deixar de contar a historinha destruidora que dizia que ele comia pouco e engordava por causa do metabolismo com baixa queima calórica e falar algo profético do tipo: sou forte, saudável e magro. Eu me alimento com excelência e como o melhor, na hora certa e o suficiente para estar saudável e disposto. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que ficar falando algo, sabe esse povo que fala, eu sou poderoso, eu sou maravilhosa, eu sou... Ficar falando não vai acontecer nada. Só falar não vai produzir uma transformação genuína e verdadeira. Agora, fato é que as palavras têm um poder significativo porque o seu cérebro, ele acredita em toda história que você conta pra ele. E ele sempre vai tentar ser congruente com essa história. Então, se você fala que você não come nada, mas que você engorda porque o teu metabolismo é lento, seu cérebro vai fazer o seu corpo trabalhar de acordo com aquele comando que você está dando para que seja congruente. Lembra que eu falei que o cérebro é um órgão de significados? É isso. Você enviou uma mensagem, ele atribuiu um significado e a partir desse significado é que ele libera os comandos para que o seu corpo reaja de acordo com aquilo. Ok? Vamos lá. Para o caso do empresário com problemas em sua empresa, a nova história deveria ser mais ou menos assim. Independente de governo, minha empresa é próspera, lucrativa e crescente. Tenho a melhor equipe e minha liderança é super eficaz. Nós planejamos e executamos com primazia. Minha empresa é número 1 no seu segmento e eu sou reconhecido pela gestão empresarial que aplico.
Para aquele professor era necessário mudar toda a abordagem sobre a sua saúde. Em vez de repetir frequentemente a brincadeira, ele deveria pelo menos se calar e não tirar a importância de algo sério, pois a barriga pode representar muito em termos de autoestima, relacionamento conjugal e principalmente saúde. Vocês sabem que ter uma circunferência abdominal não adequada implica em vários fatores de saúde, né? Agora que você entendeu o que são as historinhas e os resultados que elas produzem, peço que se dedique e preencha todo o questionário a seguir, para que além da compreensão cognitiva, haja também mudanças reais e palpáveis em sua vida. Siga o modelo e os exemplos citados para preencher toda a classificação e substituição das historinhas. Reforçando, não passe adiante sem antes fazer o exercício proposto. Se necessário, repita o exercício em cada área negativa e historinhas destruidoras. Não tem como eu passar isso aqui para vocês, porque vocês teriam que ler, são algumas folhas que falam sobre historinhas. Agora, a pergunta que eu te faço, qual é a área da tua vida que o resultado tá negativo porque você tá contando historinhas? Escreve aqui embaixo para mim. Qual área da sua vida você infelizmente está tendo um resultado negativo porque você tá contando historinhas para você mesmo? Eu acabei de contar para vocês um aqui, partilhei, né? Que eu sabia que eu deveria estar mais presente nas redes sociais em relação a lives, por exemplo, e eu ficava contando várias historinhas em relação a isso. E isso me impediu, mesmo conhecendo sobre a mente humana, gente, mesmo sendo extremamente executora, isso me impediu de fazer isso aqui que eu tô fazendo nesse exato momento por quase 2 anos. E claramente, eu não tenho problema em falar com as pessoas, eu não tenho problema em fazer lives, eu não tenho problema em criar conteúdo, entende? Mas ainda assim eu criava historinhas pra mim mesma. Quantas coisas você tá deixando de viver porque você está permitindo que várias historinhas que você está contando para você mesma não permita que você execute o que você precisa fazer. Quando eu olho, por exemplo, né, que eu estava aqui preparando um conteúdo para as minhas psis, nós temos uma mentoria para terapeuta, psicanalista, psicoterapeuta, neuropsicoterapeuta. E uma das grandes dificuldades, e eu acho assim, isso uma dor que me judia ver, é ver um profissional da área da saúde mental não faturando, não ganhando dinheiro. Gente, somos o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Pelo menos no último ranking, estávamos no 5º lugar como o país mais depressivo. A pergunta que eu faço, como pode termos tantas pessoas com problemas psicológicos, mentais, psiquiátricos e profissionais da área da saúde mental não estar ganhando dinheiro, ofertando cura? Pergunta que eu te faço. Se você você vende um bolo maravilhoso, ninguém faz um bolo como o seu. Ele é incrível, ele é impecável. E existem várias pessoas que precisam comprar um bolo porque vai ter uma festa de final de ano. Só que você, por não querer mostrar, falar dele, pega esse bolo incrível, guarda lá no teu armário e você fica esperando essas pessoas que precisam descobrir que você faz um bolo maravilhoso. O que vai acontecer? A festa vai passar, essas pessoas vão comprar bolo com outras pessoas que às vezes nem faz um bolo tão bom quanto o seu e o seu bolo vai apodrecer, vai começar a feder e aí você não tem como oferecer ele mais. Isso são os profissionais da área da saúde mental que não conseguem falar sobre o que fazem, sobre a cura que elas conseguem promover. Quantas profissionais fantásticas e incríveis e isso é egoísmo, porque você poderia estar ofertando cura para um mundo tão adoecido e você não faz. Não tem explicação para um profissional da área da saúde mental não estar ganhando dinheiro. Hoje, sonho da minha vida sempre foi fazer medicina, sempre comentei isso, sempre falei. E hoje, uma consulta comigo como neuropsicoterapeuta é mais cara do que a maioria das minhas amigas que são médicas. Mas é porque eu sou melhor do que elas como profissional? É óbvio que não. É óbvio que não. De fato, eu sei que eu sou muito boa, eu sei que eu oferto e ofereço transformação na vida das pessoas. Mas eu permito que as pessoas saibam que isso acontece.
Tem uma das nossas alunas da Neuro, depois eu quero que vocês vão lá nos meus stories para ver essa história. Eu recebi uma mensagem que me impactou. Ela entrou no curso de neuropsicoterapia porque ela já tinha tentado todas as terapias e não conseguia se livrar das dores, dos traumas dela, e isso estava impactando em todas as relações. E ela falou assim, eu não entrei porque eu queria trabalhar com isso, não. Só que eu recebi uma mensagem da minha filha e eu queria que você visse. Ela mandou pro suporte, o suporte me entregou. E quando eu li a mensagem da minha filha, eu entendi que de fato eu estava no lugar certo, porque eu consegui promover cura para mim, eu consegui promover cura para minha filha e agora eu quero entregar essa cura para todos os adolescentes, porque tem adolescentes que estão literalmente morrendo dentro de casa, os pais não conseguem ver. Mas não é porque são pais ruins, é porque eles estão com os olhos tão vendados, com toda a dor que eles estão carregando a vida inteira, que eles não conseguem enxergar a dor que o filho tem naquele momento. Aí eu pergunto pra você que é terapeuta, onde você está que você não está ofertando cura para essas pessoas? Escreve aqui embaixo quem já teve depressão ou tem, quem já teve ansiedade ou tem. Isso nós estamos falando de dois problemas. Depressão e ansiedade. Coloca aqui embaixo eu. Não precisa nem falar o que você já teve ou o que você tem. Escreve eu aqui nos comentários. Só pra gente ter uma noção das pessoas que já passaram ou estão passando por isso. Vocês vão se assustar com a quantidade de pessoas que já passaram ou estão passando por isso. Olha isso, gente. Onde estão as profissionais que podem ofertar cura ou diminuição de sofrimento para as pessoas? Se eu prometesse para vocês, é possível sair desse lugar, você não ia de fato procurar esse profissional? Você ia. E a gente pode de fato melhorar significativamente a vida das pessoas. Por que não ofertar? Você já pensou em ser terapeuta e quer um dia trabalhar com isso? Escreve aqui embaixo, eu quero. Você é a amiga da rodada que ninguém lembra de chamar pra balada, mas quando tá passando perrengue, você é a pessoa que todo mundo chama? Isso não é um problema, não. Isso talvez seja, na verdade, o seu dom se revelando. Eu sempre fui essa amiga, não era a amiga que era chamada pra balada, mas toda vez que tinha um perrengue, que tinha uma treta, eu era chamada pra resolução do problema. E isso, na verdade, estava só revelando um dom que eu carregava, que é o que eu vivo hoje. Vocês têm noção do quão incrível é você se libertar? O quão incrível é você se libertar da depressão, da ansiedade? Pergunta. A Milene também é essa amiga. A Mi, eu acho que é nossa aluna, não é, Mi? A Mi é nossa aluna da Neuro. Eu sou essa amiga. Aí, Dani, por que não usar isso a seu favor? Quer se tornar uma neuropsicoterapeuta? Você não precisa fazer uma faculdade. Nós temos uma formação que é uma extensão universitária. Isso significa que uma faculdade olhou todo o nosso conteúdo e carimbou, chancelou, falou, esse curso, ele realmente prepara profissionais para o mercado de trabalho. Estamos na Black Friday. Olha isso. E você tem a possibilidade hoje de ganhar uma sessão estratégica conosco. Quer ganhar uma sessão estratégica conosco? Fazer uma reunião e entender, Cíntia, como que eu posso trabalhar com isso? Sou da mentoria business. Ah, você é da business, Mi. Verdade. Já fui. Hoje eu sou neuropsicoterapeuta. Verdade, Elaine, ela é maravilhosa. Ela é nossa neuroespecialista em menopausa e mulheres 40+. Você já pensou você viver essa realidade? Poder trabalhar da tua casa, da onde você estiver, ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? Poder fazer a sua agenda, seu horário, ou encarar isso como uma renda extra. Lembra que eu falei sobre ter outros locais onde entra em renda, ou melhorar o seu atendimento? Nós temos nutricionistas que hoje estão se formando em neuropsicoterapia para entregar um atendimento diferenciado para os seus pacientes. Você tem a possibilidade de viver essa realidade. Eu lembro que quando eu estava na área da beleza, eu tinha tudo para permanecer lá e para me aposentar lá, porque eu estava muito bem profissionalmente, financeiramente. Mas sabe quando a cliente desmarca e ao invés de te dar tristeza, te dá até um alívio? Quando isso aconteceu 2, 3, 4 vezes, eu falei assim,
não é mais isso. Se eu não consigo mais sentir alegria em fazer esse atendimento, eu não vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida. Não dá, tá doloroso. E aí eu comecei a perceber que a maioria dos alunos que me procuravam, eles não estavam nem aí para técnica. Qual o valor para fazer essa formação? Roberta, coloca o valor real aqui para mim. E não, vou fazer melhor. Rô, anota aqui o nome da Nutrici Lopes e dá uma sessão estratégica para ela, para que você consiga entender tudo que tem na formação e onde você consegue atuar, tá, Nutri? Maravilhosa! E eu comecei a perceber que a maioria dos alunos que me procuravam, eles não me procuravam mais pela minha técnica de maquiagem. Na hora do curso, eles ficavam muito mais preocupados em saber como eu cheguei onde eu tinha chegado. Eles queriam contar sobre os seus dilemas de emoções, sua dificuldade das emoções. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ensinando maquiagem, se essa pessoa que tá aqui, o que ela precisa é um gerenciamento de emoções e de conflitos. E eu sou muito boa nisso. Ó, marca a galera aqui e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês através desse Instagram aqui, ó, Neuropsicoterapia, tá? Então, olha lá a caixa de spam de vocês, as solicitações. Já vou fazer, estou ansiosa aqui. Ai, que legal, Fabi, que legal. Eu sou dessa época das makes e você já era inspiração. Ai, que legal, que legal. Só que eu comecei a perceber que o curso de neuropsicoterapia foi um pedido que fiz a Deus, uma meta, já em outubro, e não tinha conseguido, mas Deus é maravilhoso e você nos proporcionou 40%. É porque o curso está com 40% de desconto, por isso que a Mônica tá falando, porque a Mônica conseguiu entrar, ela é nossa aluna. Mônica, conta pro pessoal aqui se você tá gostando do curso, como que é a formação. Vocês não têm noção da transformação que isso gera. O mais incrível da formação, primeiro, é o que ela faz por você. É muito surreal. De verdade, é muito surreal. Depois, é o que você pode fazer pelas pessoas à sua volta. Pelos seus. E depois disso, quando as pessoas começam a ver a sua transformação e a transformação das pessoas que estão à sua volta, as pessoas começam a querer essa transformação. É muito louco hoje. Hoje, eu faço atendimentos e o meu valor de atendimento ele é significativo, ele é mais caro mesmo. Mas justamente por isso, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas veem tanta transformação. A minha mãe é a prova viva disso. Talvez você tá aí e tá falando assim, mas é tarde, eu vou começar uma formação agora. Gente, minha mãe fez é o melhor curso do mundo, aconselho a todos. Que legal, Mônica, fico feliz demais. E minha mãe fez uma transição de carreira aos 60 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Minha mãe era depiladora, designer de sobrancelhas, e ela atende ainda algumas clientes dela que são clientes muito antigas, clientes de 20 anos. Mas a transformação que a minha mãe tem gerado na vida das pessoas, meu Deus do céu, de verdade, é surreal e é lindo de ver isso acontecer. Porque a minha mãe, ela já era terapeuta dentro do salão dela. Ela já fazia isso. Só que ela fazia isso de forma gratuita e sem técnica e sem ferramenta. Mas ela já fazia. Às vezes você é a terapeuta da rodada, você é a terapeuta da família, você é a terapeuta dos amigos, você é a terapeuta dos seus clientes. Por que não transformar isso em uma missão e uma profissão rentável e transformadora na vida das pessoas? Se a Cíntia vender gelo no inverno, eu compro. Eu sei o quanto é transformadora. Ai, que linda, Mi. Printa isso aqui, Rô. Printa isso aqui. Quero guardar esse comentário. Mas, de verdade, todos os produtos que nós oferecemos são produtos que eu compraria. Essa formação é a paixão da minha vida. De verdade, pela transformação que ela gera. Eu tenho visto casamentos sendo transformados, eu tenho visto maternidade ganhando significado, eu tô vendo crianças sendo curadas de traumas, de abuso. Eu tenho visto mulheres que viveram em condições absurdas sendo literalmente refeitas.
Foi o meu melhor presente. Estou me realizando como uma criança que ganha um brinquedo novo. E é muito gostoso. Se você não é da área, você pode se tornar uma neuropsicoterapeuta. Se você é... Ai, que legal! Eu levava 5 horas para fazer mechas e make no salão, mas era maior tempo ouvindo, orando com as clientes. Cíntia, você recebeu meu áudio? Gente, não sei. Eu recebo muita coisa, não sei se eu recebi o áudio. Mas, de verdade, talvez você está encerrando esse ano tão insatisfeita com a sua carreira, com a sua profissão. Talvez esse seja um direcionamento de Deus para sua vida. Ela é uma formação com base científica e cristã, e bíblica. Toda a nossa formação, ela teve embasamento científico, embasamento bíblico. E se você entrar lá, vai ter um módulo Ciência e Fé, inclusive, que é onde a gente fundamenta isso, onde a neurociência explica sobre neuroplasticidade, sobre apoptose, sobre neurogênese. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, onde a Bíblia fala sobre apoptose, sobre neurogênese, sobre neuroplasticidade. É muito gostoso de fazer a formação, é muito gostoso de atender, de trabalhar com isso. Eu acredito de verdade que nunca na minha vida eu tive um tempo tão leve. E eu tava contando para uma amiga minha que eu sou muito grata. Eu sou muito grata à área da beleza, sabe? Só que hoje, quando eu passo por um salão, que eu vejo, né, alguém que trabalha lá até 9, 10 horas, como eu fiz por 20 anos da minha vida. Foram 20 anos, gente. Foi mais de 20 anos. Chega a me dar um alívio. Porque já não era mais meu lugar. E de verdade, talvez seja o seu. Sim, eu trabalho na área da beleza e eu amo, é isso que eu quero. Eu gosto de ficar até tarde lá e tá tudo bem. Mas não era mais o meu lugar. Isso tava me adoecendo. E tudo que custa tua paz, custa caro demais. Quando você tá no lugar que você tinha que estar, fazendo o que você tinha que fazer, tudo flui e o movimento é mais acelerado. Quando você faz o que tem que ser feito, né? O movimento ele é mais acelerado. Então, quando eu olho hoje para minha carreira, eu lembro que quando eu recebi a indicação da premiação iBest, eu tinha feito minha transição de a minha transição de carreira completa há meses, tá? As pessoas já sabiam que eu estava atuando nessa área, mas feita essa transição real, completa, largado a área de beleza e entrado de cabeça aí na neuropsicoterapia corporativa, fazia pouco tempo. E eu recebi a indicação da premiação iBest. Naquele primeiro ano, acho que ficamos entre os 12, né, Rô? Eu fiquei entre as 12 profissionais da área de desenvolvimento humano mais relevantes do país. Vocês têm noção do que é isso? E, de verdade, eu não sei como isso aconteceu. Eu tava ali concorrendo com Augusto Cury, Thiago Brunet, Wendel Carvalho. Falei, meu Deus, como que isso aconteceu? E aí a resposta são duas. Primeiro é Deus me colocando no lugar onde Ele gostaria que eu estivesse. Segundo, quando você está vivendo o que você foi feito para viver, o reconhecimento vem. O reconhecimento vem. E hoje, viver o que eu estou vivendo, poder gerar transformação na vida das pessoas tem sido tão prazeroso. Eu convido você que é psicóloga a fazer a nossa formação. Você vai usar ferramentas incríveis lá de dentro. Temos psicólogas lá dentro. Eu convido você que é pastora, que tem um ministério, você que quer fazer para o seu desenvolvimento, você que quer para ajudar os seus filhos, o seu marido, você que tem uma empresa e quer saber como gerenciar melhor a sua equipe, convido você a fazer parte dessa formação. Se você quer, escreve aqui eu quero, a gente vai entrar em contato com vocês pelo direct, através desse Instagram, ou tira um print e tem um número de WhatsApp, é só você mandar o WhatsApp e a gente vai fazer uma sessão estratégica. Cíntia, o que é essa sessão? Tem como começar a formação em fevereiro? Tem, mas provavelmente não pagando o valor que você vai pagar agora com R$ 1.500 de desconto. Líder de jovens, socorro Deus, é isso, Mi. Imagina um líder de jovens que entende o que está acontecendo na cabeça deles, ó. A Rê Domingues é aluna nossa também, ela trabalha com criança,
Ela era neuropsicopedagoga e agora neuropsicoterapeuta, maravilhosa, inclusive. Temos aqui nossos alunos para falar sobre o que é essa formação. Agora imagina líderes religiosos curados para curar outras pessoas. Quantas pessoas foram feridas dentro da igreja por líderes que não eram maus, mas que estavam feridos e que não tinham conhecimento. Hoje a gente tem essa possibilidade. Cíntia, aborda sobre superdotação? Não aborda sobre superdotação, tá? Estou até procurando porque a médica acha que ela lá tem altas habilidades, mas não aborda. Mas nós temos aula lá dentro sobre autismo, TDAH, porque tem transtornos do neurodesenvolvimento. Você vai ter uma aula só de transtornos com o psiquiatra. Tem a doutora Gediene, que ela é da turma do Dr. Tiago Castro, que ela vai dar aula lá dentro sobre autismo, TDAH, né? Cara, a formação é incrível. Tem psicoembriologia lá dentro. Sou esposa de pastor, que bênção, Mônica. Lá dentro tem a primeira parte da formação, você já consegue rentabilizar, inclusive, que é uma das ferramentas que eu acredito firmemente que todo profissional que trabalha na área da saúde mental tinha que trabalhar com essa ferramenta. Eu não consigo entender um profissional que trabalha nessa área e que não faz mapeamento pessoal. Eu não consigo entender como que eles conseguem trabalhar. E no primeiro módulo você já consegue concluir trabalhando na área de desenvolvimento humano, não como neuropsicoterapeuta, mas já fazendo mapeamento. É fantástico, assim, é surreal, é maravilhoso. Preciso ir. Então, se você tem desejo de saber mais, o que é a sessão estratégica? A melhor pessoa da minha equipe vai entrar em contato com você. Nós temos 2 profissionais incríveis e elas vão entrar em contato com você. Elas vão marcar uma sessão estratégica, tirar todas as suas dúvidas, mostrar dentro da plataforma tudo que você vai aprender, o que você precisa fazer, quais são as áreas de atuação que você pode entrar. E a gente não consegue fazer isso sempre. É uma ação específica. Acha que dá para trabalhar com desenvolvimento humano na área da beleza? Dá, e a gente tem uma profissional lá que ela é cabeleireira e ela vai atuar na área de terapia capilar. Olha que legal, ela vai ser uma neuropsicoterapeuta capilar. Olha que lindo que é isso. Então, sim, dá pra usar para qualquer área. Fui atendida pela Roberta, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo! Conversei com a Karina hoje, ela é uma benção. Gente, tá vendo? A nossa equipe é maravilhosa. Tem pessoas aqui que já fizeram a sessão estratégica. Vocês estão esperando o quê? Escreve que eu quero, que a nossa equipe vai entrar em contato. E durante esse período, você vai ter a possibilidade de ganhar uma sessão estratégica. Imagina se a gente fosse fazer isso com todo mundo. Não dá. Então, é uma ação específica que a gente está fazendo durante a Black. Ok? Então, aproveita. Você pode mudar a realidade da sua vida e mudar a realidade das pessoas que você conhece, que você trabalha. Você pode ter um super diferencial. Acreditem no que eu tô falando. Daqui 2 anos, quem entende de neurociência e mente humana vai nadar de braçada. O tigrinho nos aponta isso. Não é mesmo, meu povo? Esse Bets, esse tigrinho, ele nos aponta que o negócio é só ladeira abaixo. Então as pessoas vão precisar, empresas vão precisar, prefeituras vão começar a contratar. Então a hora de se capacitar é exatamente agora. É agora que você precisa fazer isso. Tem uma série fantástica chamada Billions. E eles atribuem o sucesso dos grandes investimentos a uma profissional que trabalha na área de desenvolvimento humano e que fica dentro da empresa para atender todos os colaboradores de alta performance. Você pode se tornar um neuropsicoterapeuta especialista em alta performance. Ou como eu, por exemplo, que trabalho como neuropsicoterapeuta corporativa, que atendo muito líderes, gestores, empresas e por aí vai. Você pode trabalhar com palestras, por exemplo, que é algo que eu faço e ganho bem para isso. É muito legal. Então, é uma área muito vasta, que dá para você fazer muita coisa. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês e se por algum motivo você não escreveu eu quero aqui, é só você printar essa imagem e pegar esse número de WhatsApp e mandar uma mensagem falando que você estava aqui na live. Elas vão mandar mensagem no direct do teu Instagram. Então, olha, não só no teu direct convencional, mas também nas solicitações.
Porque por você não seguir esse Instagram aqui, Neuropsicoterapia, talvez a mensagem vá pra lá, tá? E se, por acaso, ninguém entrar em contato com você, você entra no meu direct e fala, quero a minha sessão estratégica. Combinado? Gente, preciso ir, porque tem atendimento daqui a pouco. Delícia! Vamos lá transformar o mundo. E a hora que você sair daqui, vai lá, olha os meus stories, que você vai ver que coisa mais linda o depoimento que a gente recebeu hoje. Tá bom? Gente, beijão, fiquem com Deus e eu espero vocês lá na nossa formação. Ó, tem mais eu quero aqui, ó, Laís. Você vai amar. Galera da área da beleza em peso aí na nossa formação. Último segundo pra você escrever eu quero. Eu gostaria de saber como funciona. Vai printando aí, Rô. As meninas vão entrar em contato com vocês ainda hoje, tá? Então fiquem ligadinhas, fiquem espertas. E amanhã temos mais uma live sobre a nossa leitura comentada, O Poder da Ação. Estamos na página 55 já, olha que delícia. E amanhã a gente vai falar bastante sobre performance pessoal e profissional. Beijão, fiquem com Deus, até amanhã.